Eu fiz um vídeo lá de análise em que eu falava do seguinte, e o título do vídeo tem já a indicação do que eu acho. O título do vídeo é A Chantagem das Forças Armadas. Eu acho que o que está rolando é uma chantagem intencional que as Forças Armadas estão fazendo, deixando as coisas nebulosas de propósito. Por quê? Quando o Bolsonaro assume, o Bolsonaro começa a dar um espaço muito grande para o Exército em todos os níveis. Então, o Bolsonaro é um sujeito outsider, né? Embora ele tenha sido parlamentar várias vezes, mas ele não tinha ali ao redor dele pessoas muito qualificadas. Né? A turma do Bolsonaro é conhecida por ser muito burra, desqualificada e incompetente. Os caras não sabem fazer nada, não sabem obstruir, as participações desse pessoal nas comissões são todas pífias, o Kim conta isso muito bem. Então não é uma galera que tem a capacidade de gestão. O Bolsonaro, por outro lado, é um cara desconfiado de figuras institucionais habituais da política brasileira. Então o que ele faz? Ele dá ao Exército, que é uma instituição na qual ele confia, um espaço imenso dentro do seu governo, inclusive em chefias de estatais. Ele aumenta o orçamento desmesuradamente. Eu vi o número que aumentou de 2015 para 2020, 251%. 251% no orçamento do Exército. Isso aí, cara, é quase 3 vezes o orçamento que tinha em 2015. Isso é um aumento muito gigantesco. E esse aumento vai para duas coisas, né? Vai tanto para o salário e as benesses que os militares têm, quanto também para os seus programas de rearmamento, de modernização, né, do aparato militar e tal. E houve esse aumento do orçamento, houve essa presença muito expressiva do Exército em tudo que é lugar. Se não me engano, no final do governo Bolsonaro, eles já estavam com mais de 7 mil cargos, sendo que no governo Temer tinha 2 mil e pouco, ou seja, os caras também triplicaram a quantidade de cargos do Exército. E tudo isso, vamos pensar aqui com a lógica do que é uma instituição. Nenhuma instituição quer perder poder. Não existe uma instituição dentro da democracia que voluntariamente aceite perder poder. As instituições tendem sempre a querer aumentar o seu poder, aumentar a sua influência. Tal. Isso é normal. Isso é normal. O legislativo faz isso, a presidência faz isso, o STF e os tribunais superiores estão fazendo isso nesse exato momento, estão aumentando bastante o seu âmbito de atuação, e isso não é diferente com as Forças Armadas. Então, o que é que eu pensei? Eu pensei, primeiro, a ideia de que a gente vai ter um golpe porque o Lula se elegeu é uma ideia muito absurda e muito exagerada. Como o Renato bem colocou, nós estamos numa situação de normalidade. Houve uma eleição, ninguém, fora o próprio Bolsonaro e o partido dele agora, questionou as eleições, mesmo esse questionamento, como já mostrou o nosso advogado, o Rolo, foi um questionamento fraco, porque no fim das contas não teve na peça dizendo, não, realmente houve fraude, não teve isso. Então ficou assim, talvez tenha acontecido alguma coisa com 50% das urnas. Ou seja, uma argumentação muito dúbia, muito frágil. Então foi uma eleição normal, a eleição aconteceu, não está havendo nenhum perigo, não existe nenhum grupo da esquerda no Brasil que esteja armado, como havia, por exemplo, em 1962. Você tinha grupos armados antes do golpe militar. Parênteses, Ricardo. Isso é o que, de fato, essa é a realidade. Né? Agora, no universo bolsonarista, o que é veiculado para justificar isso? É de que o TSE, a ditadura, a suposta ditadura do judiciário, se utilizou de mecanismos fora das 4 linhas da Constituição para dar a vitória para o Lula. Né? Então, desde as censuras, desde toda essa briga do TSE, além disso, a questão da suposta falta de transparência nas urnas. Então, como não teve todos esses elementos, o que aconteceu, na verdade, no Brasil é um golpe do judiciário para colocar o grupo preferido deles no poder. Né? Então, por isso, o Exército seria instado a agir na tese que as pessoas tentam passar para a militância bolsonarista. Exatamente. Só que eu acho difícil que os generais da ativa, que são pessoas razoáveis, que têm uma carreira militar, acreditem numa lorota dessa. Os caras têm... Veja,
por mais que a gente possa dizer que as Forças Armadas brasileiras são um pouco caricatas e tal, mas eles têm um mínimo de inteligência estratégica. É uma instituição antiga, uma instituição que está aí no Brasil desde muito tempo. Então eles têm alguma inteligência estratégica para perceber que isso não é verdade. E aí o que eu pensei? Bom, ao mesmo tempo que está rolando isso, o relatório do Exército foi ambíguo, a nota do Exército foi ambivalente, as manifestações estão todas ambivalentes, ou seja, parece que é do interesse, sim, das Forças Armadas manter um clima de tensão. Para quê? Aí vem para o que eles querem? Eu acho que eles querem ter uma posição forte no governo Lula. Isso é algo previsível e óbvio. E eu, no vídeo que eu gravei semana passada, eu disse o seguinte: eu acho que eles vão querer 3 coisas. Eles vão querer manter um orçamento elevado, ainda que não seja tão elevado com o Bolsonaro, mas manter um orçamento elevado, manter alguma presença nos cargos de chefia que eles têm, mesmo que eles percam, e obter uma indicação para o Ministério da Defesa que seja alinhada com os interesses dos militares. Isso é um ponto muito contencioso. O governo teve uma dificuldade de montar a equipe de transição de defesa e inteligência, tanto que não montou, na realidade. Ele fez transição em várias outras áreas, nessa área não fez. E já saiu no noticiário a notícia de que o ex-presidente do TCU, José Múcio, seria o indicado por Lula. Essa indicação ela deve ser formalizada próxima semana, isso está em todas as notícias. E você vendo o nome, vendo as reações são muito positivas. Então, saiu a notícia, o general Mourão já veio dizer, não, ele tem uma ótima interlocução com o Exército, é um nome que a gente gosta e tal, e já houve outros ministros civis, né, o PSDB e o PT se notabilizaram por colocar civis à frente do Ministério da Defesa, mas esse cara aí a gente gosta. Eu vi também a notícia dizendo, a ala bolsonarista do Exército, as pessoas de mais alta patente que gostam do Bolsonaro, ficaram felizes com a indicação. Ou seja, parece ser um nome muito consensual no Exército. Então, essa foi a primeira vitória deles. E o detalhe é que tem alas do PT, também vi isso, que não gostaram da indicação. E há uma notícia dizendo, Lula despreza a pressão do PT e faz indicação ainda assim. Ou seja, o PT está, sim, preocupado em estabelecer uma relação apaziguada com as Forças Armadas. E o motivo do PT estar preocupado é que você tem milhões de pessoas que estão predispostas a dar o seu eu autorizo para qualquer aventura que esses caras queiram. Então o PT está preocupado com isso. O PT quer diminuir a temperatura, quer abafar a temperatura com o Exército. E por isso fez essa indicação. Então, para mim, esse pessoal aí vai continuar jogando coisinhas e mantendo essas pessoas com esperança e criando esse clima. Aí daqui a pouco sai uma pesquisa sobre qual é a instituição mais confiável do Brasil e a galera diz que é o Exército. Eles vão ficar mantendo esse clima aí para obter os benefícios institucionais que eles querem. E é isso que eles vão fazer. Porque a gente imaginar que vai ter que, tipo, alguma coisa será feita. A pergunta que o Renato fez é: alguma coisa o quê? Os caras vão anular eleições? Porque, assim, anular uma eleição legítima é golpe. Isso é golpe. Vão prender o Alexandre de Moraes? Exatamente. Porque, assim, se você tem o Exército dizendo que a eleição foi ilegítima, você tem uma crise institucional direta entre o TSE e o Exército. Portanto, entre o Tribunal Superior, a Suprema Corte, né, porque na prática a composição do TSE é a do STF, e o Exército. E isso já significaria uma coisa gravíssima no Brasil. Não acho que eles vão fazer isso, muito menos acho que eles vão dar um golpe, que é o que as pessoas querem, né? Chegar lá e tirar o Lula à força. Aí vai vir um militar, um tenente-coronel, e vai chegar e botar uma arma no Lula e prender o Lula. Prendeu este homem, aí o Lula vai lá para a cadeia, socorro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Coisas desse tipo se dão em momentos de conflagração grave. Ou seja, está acontecendo alguma coisa, tem uma guerra fria, tem grupos armados de 2 e 3 lados, aí acontece isso. Numa situação de normalidade democrática, que é como a gente está vivendo, ainda que com os excessos do TSE, do STF, que tem excessos por conta de todo esse golpismo do bolsonarismo, mas é uma situação de normalidade, as instituições estão funcionando. Então não vai rolar, eu acho que o que vai rolar é muita chantagem, esses caras vão ficar chantageando o governo do PT, e o governo do PT vai enfraquecer.
a instituição pelo qual as pessoas pedem para intervir está chantageando o governo Lula para ter mais espaço no governo. Vamos ser claro aqui. E é isso que parece. Né? Você foi muito preciso em falar de que na transição, essa é a maior transição, equipe de transição da história, né? Até porque não tiveram tantas assim, né? Foi do FHC para o Lula e do para Dilma Temer não teve, e do Temer para o Bolsonaro. Dessas 3 equipes, essa é a maior equipe de todas. Tem tipo 500 pessoas, tá? E antes que as pessoas caiam aqui em discursinho fácil, a maioria dessas pessoas é voluntária, tá? Só pode nomear, sei lá, 20 ou 30 pessoas. O resto é todo voluntário. Mas é uma equipe gigantesca. E ela está dividida por muitas áreas, até porque o Lula vai aumentar o número de ministérios. Então tem, sei lá, 35 áreas lá trabalhando, né, na transição. A área que não tem ninguém trabalhando é a área da defesa. E o Lula se antecipou, né? Saiu a matéria ontem, de que ele está se antecipando para anunciar o nome do José Musso, aí, que foi presidente do TCU, e que é um sujeito que é bem visto pelas Forças Armadas. Então, assim, ele vai dar o que essa galera quer, que é o comando ali da defesa. E você citou muito bem de que essa turma ganhou um poder com o Bolsonaro gigantesco, né? Em cargos, etc. Acho que até deve sair algum dado aí da quantidade de militares da ativa que estão em postos-chave. Eu sei um dado, para você ter noção. Foram 10 vezes mais militares chefiando estatais e coisas do tipo. 10 vezes Pois mais. é. O cara fez um aumento E de aí 1000%. o Lula, quando ganha, uma das primeiras coisas que tanto ele falou é de que ia tirar, né? Tudo isso, de que ia desmilitarizar o governo. Então, assim, essa gente olhou isso e falou: você vai desmilitarizar o governo? Isso que as pessoas precisam pegar um desgraçado desse que tá na frente do quartel e falar: meu irmão, o exército não está preocupado com a fraude na urna. Ele não está preocupado que o Nicolas Ferreira foi banido do Twitter. Ele está preocupado que o coronel José Miguel ele não vai receber mais 100 mil reais por ser presidente da estatal da puta que pariu de camisinha do Acre. É isso. É simplesmente isso. Não tem. Não tem muito mais. É todo mundo pensando no próprio umbigo e o besta na frente do quartel. É o Bolsonaro negociando o salário vitalício, mansão e advogados pelo fundo eleitoral, enquanto o besta está lá pedindo para ele ser beneficiado com a anulação de eleição. No fundo, é tudo isso. Está todo mundo pensando ali no seu quinhão. E o Lula, como um sujeito que já foi presidente 2 vezes, vai dar o Ministério da Defesa. Tem também o GSI, que era do Augusto Heleno, que é a outra turma ali desses bem arruaceiros. Vai colocar eventualmente algum general ali. O governo Temer tinha um general no GSI, o general Etchegóin. Vai colocar, vai arranjar. Não vai ser que nem foi o governo Bolsonaro, com 1 milhão, mas não vai tirar todo mundo. Vai botar um ou outro em postos-chave para dar uma amenizada na coisa e vai ficar tudo feliz aí, braço forte, mão amiga. É isso aí.